O Ministério Público de Contas do Estado abriu investigação para apurar suposto indício de superfaturamento na compra de produtos durante a pandemia pela Prefeitura de Franca. O Observatório Social também está de olho e cobra maior transparência do Executivo na divulgação com os gastos. O levantamento da Procuradoria de Contas apura contratações que ocorreram em patamares superiores aos valores praticados no mercado. Um dos itens são aventais descartáveis usados pelos profissionais de combate à Covid. A Prefeitura fez 2 compras em datas diferentes. No dia 29 de junho, comprou 20 mil unidades com valor unitário de R$ 5,80. No mês de julho, comprou mais 5.850 unidades. Cada uma saiu por R$ 4,15, valor menor do que a última compra realizada há 11 dias atrás. Se a Prefeitura tivesse adquirido todos os aventais pelo menor preço, teria feito uma economia de R$ 33 mil. O mesmo material, segundo o Ministério Público de Contas, pode ser encontrado em outros fornecedores com média de preço de R$ 3,50 a unidade. Se o Executivo de Franca tivesse adquirido destas empresas, a economia com os aventais chega a quase R$ 50 mil. Outro item que chama a atenção pela disparidade de valores é a máscara descartável modelo PFF2 com elástico. Em junho, a Prefeitura pagou pelo item com um determinado fornecedor o valor de R$ 18,45. Quase um mês depois, comprou o mesmo produto, mas de outra empresa, e pagou R$ 4,70. De acordo com a Procuradoria, a Prefeitura gastou com essas máscaras R$ 281 mil. Mas se tivesse adquirido todas elas pelo menor preço, ou seja, R$ 4,70, poderia ter economizado quase R$ 180 mil. Outros itens comprados durante a pandemia, como máscaras descartáveis e luvas, também fazem parte dessa apuração. Todo aquele rigor que antes nós tínhamos pela Lei 8666, né, que é a Lei Geral de Licitações, ele está um tanto quanto abrandado agora, por conta da lei do Covid. Então, se está abrandado, mais ainda tem que ser o cuidado em relação ao gestor público com esses gastos que vem acontecendo. A Câmara de Franca montou uma comissão para acompanhar o uso de verbas federais e estaduais no combate à Covid. Eles estão de olho nos gastos e vão cobrar explicações da Prefeitura de acordo com o que o Ministério Público de Contas tem apontado. Além de um possível superfaturamento na aquisição dos insumos hospitalares, o Ministério Público de Contas também investiga a compra de 20 leitos de enfermaria no Hospital da Caridade, ao custo de mais de R$ 1 milhão. A procuradora não vê irregularidades no valor pago ao Hospital da Caridade pelos leitos de enfermaria, que, segundo ela, estão dentro dos valores médios pelo serviço. Porém, ela questiona a real necessidade dessa contratação. O documento aponta que em 30 de abril de 2020, Franca tinha 181 leitos clínicos, sendo 117 no SUS e 64 em hospitais privados. Um levantamento feito com base nos boletins do coronavírus, divulgados pela própria Prefeitura, levaram o órgão a notar que a quantidade média de leitos vagos é significativamente superior à quantidade de leitos locados pela Prefeitura junto ao Hospital da Caridade, podendo eventuais gargalos serem supridos pela estrutura já existente, tornando o convênio desnecessário, possibilitando uma economia de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos. O próprio Observatório Social de Franca fez um levantamento e também encontrou possíveis irregularidades na contratação dos leitos. Detectamos algumas possíveis irregularidades que encaminhamos aos órgãos de controle competente para que possam ser averiguadas. Questões relativas à falta de fiscalização de contrato, falta de indicação de fiscal, enfim, inversão de prioridades do governo público municipal na contratação de leitos de enfermaria, quando na realidade todo o cenário nos mostra que precisávamos de leitos de UTI e não leitos de enfermaria naquele momento. E em meio a essa investigação, o Observatório Social do Brasil, juntamente com a Transparência Internacional, realizaram um levantamento sobre a transparência dos gastos com a pandemia em várias cidades do Brasil. Numa nota que vai de 0 a 100, Franca recebeu 26,5, ou seja, a cidade é ruim quando se fala na divulgação dos gastos. O prejuízo disso para a cidade de Franca é enorme,
pois revela um critério bem baixo utilizado pelo Poder Executivo Municipal no momento de transmitir para a população os dados referentes às compras e aquisições feitas para o combate à pandemia do Covid-19. Ou seja, a população não está ficando corretamente informada de como o Poder Público Municipal vem trabalhando aí essas compras. E isso precisa melhorar de forma significativa. E em meio às notícias polêmicas, a cidade continua na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca e o Hospital da Caridade não se manifestaram até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações sobre esse assunto. Thaisa? Bom, André, é uma apuração ainda prematura que agora será encaminhada, para um relator do Tribunal de Contas. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar também agora com o advogado Dr. Gustavo Bugalho. Bom, no documento, doutor, fica claro aí a diferença de valores que poderiam ter levado a Prefeitura a economizar muito dinheiro, né? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, André, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Pela documentação que o Ministério Público de Contas enviou, demonstrou, houve um valor muito exacerbado nas compras e pode ser que tenha havido, sim, um prejuízo muito grande aos cofres públicos. E, doutor, nesse período de pandemia, as dispensas de licitação são muito usadas. Quais cuidados devem ser tomados para evitar superfaturamento nos produtos adquiridos? A primeira coisa que o gestor deve levar em consideração é que o fato de haver uma possibilidade maior de dispensa de licitação não significa que se pode contratar à torto e à direito sem que haja uma pesquisa prévia de preços antes e uma fundamentação e um planejamento de realmente haver a necessidade daquela contratação ou daquela aquisição. E é bom lembrar também que todos os gastos com a pandemia serão auditados pelo Tribunal de Contas. Então, o gestor ainda pode pagar caro por qualquer equívoco, né? Com certeza, se ficar evidenciado um prejuízo para a administração pública com uma culpa grave ou uma intenção em lesar o erário, o gestor e o responsável podem ser eventualmente responsabilizados na esfera criminal e até por improbidade administrativa. A gente viu na matéria também um levantamento do Observatório Social do Brasil e da Transparência Internacional, apontou que Franca é ruim no quesito transparência com os gastos da pandemia. Isso é grave, né, doutor? É muito grave. Nós estamos num momento muito delicado na nossa sociedade, na administração pública, em virtude dessa pandemia. Nós estamos vendo a região de Franca ainda no vermelho, na condição vermelha, do plano de recuperação do Estado, e a gente vê essa situação em que há um excesso de gastos que poderiam ser melhor geridos, junto a esse plano de melhoria e de resolução da pandemia, e a falta de transparência, tudo isso traz um grave problema aí para a administração pública local. Sim, é grave. E na sua opinião, a população também deve ficar de olho nessas denúncias? A população é a maior interessada, a população deve ficar de olho, deve buscar saber, deve procurar o seu vereador, a Câmara Municipal, o Ministério Público e levar qualquer eventual situação aí de discordância com a legalidade. A gente sabe que os municípios receberam altos valores dos governos estadual e federal para combate à pandemia. O que se espera, dos gestores é um bom uso dessas verbas. Se espera gestão com transparência, planejamento e economia. A gente deve lembrar que todo ato da administração pública deve vir permeado por um princípio da eficiência. Eficiência não é apenas um serviço bem prestado, mas principalmente se garantir que com menos a administração pública faça mais e melhor. Ok, obrigada, doutor Gustavo, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto então com outras informações. André. Combinado, Thaisa, até já.